Imagine um dos personagens mais lendários de One Piece, Shanks, o temido e respeitado Yonkou dos cabelos vermelhos. Agora imagine que por trás de toda a sua calma e poder existia um passado tão sombrio e complexo que o próprio mundo decidiu esconder. Não é apenas sobre Shanks, há uma família inteira envolvida. Uma linhagem poderosa, com um pai influente e um irmão gêmeo recém-revelado no mangá. Todos conectados a segredos que podem mudar o rumo da história. Se você sempre acreditou que Shanks era apenas um pirata livre e justo, prepare-se. A verdade que está vindo à tona desafia tudo o que pensávamos sobre ele e pode redefinir completamente o papel de Shanks no destino do mundo. Curtiu esse tema? Curte One Piece? Então antes da gente continuar, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos que estão por vir aqui no Reinado Nerd, e também considera se tornar um membro do canal, assim você vai ter acesso a todos os vídeos aqui de forma antecipada, sem anúncios e também conteúdos exclusivos só para membros. Então considera ser um nobre governante ou fazer parte da família real aqui no Reinado Nerd. Mas é isso aí, bora pro vídeo. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Desde o início da história, Shanks surgiu como um velho companheiro de Gold Roger, um homem que inspirava respeito até entre os piratas mais temidos, mas por trás de sua presença carismática e enigmática, sempre existiu uma névoa. Ninguém sabia ao certo de onde ele veio, nem quem realmente era antes de se tornar o lendário Ruivo. Ao longo dos anos, Oda espalhou pequenas pistas, silhuetas que apareciam por segundos, diálogos cheios de duplo sentido e até menções discretas a pessoas influentes com quem Shanks parecia ter laços misteriosos. Tudo isso construiu a sensação de que havia algo muito maior por trás daquele sorriso tranquilo e olhar sereno. As perguntas ecoaram entre os fãs por décadas. Quem é o pai de Shanks? De onde ele veio? Por que o governo mundial parece respeitá-lo tanto? Agora, essas dúvidas começaram a ter respostas, e o que foi revelado muda completamente o jogo, mostrando que o passado de Shanks é tão poderoso quanto o seu nome. A verdade finalmente veio à tona, e com ela, um nome que muda tudo: Fingerland Garland. Um homem de posição altíssima, temido e respeitado dentro da hierarquia do governo mundial. Membro de uma das famílias mais antigas e influentes, os Fingerland carregam um peso histórico que poucos ousam desafiar. Quando Garland foi revelado como pai de Shanks, o choque foi imediato. Isso colocava o lendário pirata dentro de uma linhagem nobre, diretamente ligada ao coração do poder mundial. Aquele homem que todos viam como um símbolo da liberdade, o pirata que caminhava entre imperadores e almirantes, na verdade tinha sangue real correndo nas veias. E de repente, tudo começou a fazer sentido. Sua diplomacia incomum para um pirata, o respeito que até os mais poderosos lhe demonstravam, nada disso era coincidência. Mas essa revelação deixa uma pergunta inquietante. Shanks sempre foi apenas um pirata livre ou desde o início fazia parte de algo muito maior, algo que o mundo preferiu esconder? A revelação que ninguém esperava veio no capítulo 1137 do mangá. Shanks tem um irmão gêmeo, e o seu nome é Shamrock Fingerland. Uma verdade que abalou até os fãs mais atentos. Afinal, por anos, Shanks foi tratado como um homem único, isolado por seu próprio mistério. Mas Shamrock é tudo o que o Shanks não é. Enquanto o Ruivo escolheu os mares, a liberdade e o legado dos piratas, Shamrock permaneceu fiel ao sistema, tornando-se um dos pilares do governo mundial. Hoje, ele é o líder dos temidos Cavaleiros Sagrados, uma força de elite que responde diretamente à mais alta autoridade do mundo. E as diferenças entre os dois vão além das escolhas. Visualmente, Shamrock é o espelho invertido de Shanks, sem cicatriz, com o braço intacto, traços mais refinados e um olhar frio e disciplinado. Onde Shanks carrega o espírito do mar, Shamrock carrega o peso da ordem e do poder. Essa dualidade entre irmãos simboliza um dos contrastes mais marcantes da obra.
o pirata que desafia o mundo e o cavaleiro que o protege. 2 filhos da mesma linhagem, destinados a lados opostos de uma guerra que pode decidir o futuro do mundo. Mesmo com tantas revelações, o passado de Shanks continua envolto em sombras, e as perguntas só se tornam mais intrigantes. O que exatamente Fingerland Garling planejou para os seus filhos? Teria ele separado Shanks e Shamrock de propósito, moldando um para o mundo dos piratas e o outro para o poder do governo mundial? Ou será que Shanks fugiu desse destino, buscando a liberdade que seu sangue nobre jamais permitiria? Por que Shanks escolheu o caminho da aventura, tornando-se o pirata que inspirou Luffy e herdou o legado de Roger, enquanto Shamrock seguiu o caminho da obediência e da ordem absoluta? Foi escolha, destino ou manipulação? E no fim, qual será o destino dessa família dividida? Será que os irmãos Fingerland estão destinados a se enfrentar em um duelo que decidirá o futuro do mundo? Ou será que Shanks, o peão que o próprio sistema criou, sem nunca perceber? Durante anos, Shanks foi retratado como o grande pirata lendário, livre, respeitado e misterioso. Ninguém imaginava que por trás dessa imagem existia um passado nobre, uma família de sangue azul e um elo direto com o governo mundial. O mundo escondeu essa verdade e talvez o próprio Shanks tenha lutado para mantê-la enterrada. Eiichiro Oda, como sempre, soube o momento certo de revelar suas cartas. A aparição de Shamrock no capítulo 1137 foi mais do que uma surpresa. Foi o estopim de uma reviravolta cuidadosamente construída ao longo de décadas. Esse segredo guardado não é apenas uma revelação de sangue, é uma mudança de perspectiva. Agora, cada olhar, cada ação de Shanks ganha um novo peso. Ele nunca foi apenas um pirata de cabelos vermelhos, ele é o elo entre 2 mundos, o da liberdade e o do poder. E talvez, no fim, a verdade sobre Shanks não tenha sido escondida pelo mundo, mas por ele mesmo. O passado de Shanks sempre foi envolto em mistério, mas agora as peças começam a se encaixar, e o retrato que surge é muito maior do que qualquer um imaginava. De filho de uma linhagem nobre a pirata lendário, de irmão perdido a símbolo de equilíbrio entre liberdade e poder. Shanks não é apenas um personagem, ele é o ponto de convergência entre 2 mundos que estão prestes a se colidir. Com Garling nas sombras, Shamrock no comando dos Cavaleiros Sagrados e Shanks navegando rumo ao inevitável confronto, o que parecia uma simples história de pirata agora se transforma em uma guerra de ideais, sangue e destino. Mas e você? O que acha que vai acontecer com Shanks e Shamrock? O que vai acontecer quando eles finalmente se encontrarem? Será que o Ruivo vai desafiar o próprio sangue ou revelar que sempre esteve lutando por ele? Comenta aqui embaixo a sua opinião, suas teorias, que eu vou adorar estar lendo tudo aqui nos comentários. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo, clique em um desses que está aparecendo na tela, continua maratonando o canal, vira membro aqui também para você ter acesso a conteúdos exclusivos que estão por vir. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.